Sobre uma superfície de água ondulante, aparecem as logomarcas: Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria do Turismo, Brasil, Governo Federal, 3M. Prosa Press. Letreiro, apresentam. Dia ensolarado. Rio de águas calmas e esverdeadas. O rio magiado por florestas e montanhas é navegado lentamente. Na língua Krenak, água é miang. Miang é ré, água boa. E para nós a água é esse condutor maravilhoso que liga tudo. Letreiros: Itamar Vieira Júnior, escritor. Clarice Nisquier, atriz. Márcia Barbosa, cientista. Tiago Ventura, comediante. Paola Antonini, influenciadora digital. Otávio e Gustavo Pandolfo, os gêmeos, artistas grafiteiros do hip hop. Júlia Rocha, médica, cantora e escritora. Flaira Ferro, dançarina e cantora. É que faz a gente Lenine, músico. A vida está em tudo. Um barco motorizado navega pelo rio. Uma pedra afunda no rio e ondula a água. A imagem da pedrinha fazendo círculos na água, ela sugere também que não tem uma transformação que se conclui. É um movimento, é um movimento. É maravilhoso porque ela ativa mesmo uma potência de memória coletiva. Né? Não é só um olhar assim... Letreiro. Distraído. Ailton Krenak. Mas é uma viagem... Líder indígena e humanista. Dentro da memória. Um pato cinza e branco nada pelo rio e ondula a superfície da água, que reflete o céu azul e as nuvens brancas. Eu inspiro, eu respiro, eu crio condição para inspirar de novo, para respirar de novo. É esse ciclo maravilhoso de estar vivo. A vida é isso mesmo. As ondas do mar se quebram na praia e criam espumas brancas sobre a superfície da água. Em uma cachoeira, a água despenca sobre as rochas verticais e desemboca em um poço. Uma pedra, ela é feita de muitas outras pedras e somos essa grande rocha mesmo que por alguma razão a gente se separou e que estamos tentando reconectar os cacos de novo, né, enquanto humanidade. As ondas do mar se chocam contra uma barragem de rochas. E diria mais, eu já sou o reflexo de outras pedras. Na verdade, o somatório de muitas ondulações. E está boiando no meio disso tudo, querendo entender o movimento das coisas e querendo perceber onde estou. E a singularidade do que eu sou. Essa diversidade, essa pluralidade, essa multiplicidade é a singularidade de cada um. Eu acho que somos quantas pessoas no planeta? 8 bilhões? Já estamos em 8 bilhões, é isso? Então são 8 bilhões de visões de mundo. O sol se põe no horizonte do oceano enquanto as ondas do mar quebram em uma praia. A água nos ensina uma igualdade. Ao arrebentar as bolhas, como a água faz, nós vamos ser capazes de desenvolver ainda mais o planeta. Imagine quando a gente puder contar com todas as inteligências do planeta, das suas diferentes formas e visões para resolver os problemas do meio ambiente, de falta d'água, de falta de energia. Todas. Não só da elite branca anglo-saxão, não só da elite patriarcal. Todo mundo. O mar, o rio,
Pra reverberar. Título branco no fundo preto. Inspira. Um filme de Patrícia Travassos. Um homem está sentado em uma rocha na margem de um rio de águas calmas. Eu cresci no meio de pessoas que, para serem ouvidas, não precisavam gritar. Em muitos povos, essa educação em fazer uma comunicação amorosa com o mundo é valorizado como saber. É um saber. Uma comunicação que inspira talvez seja exatamente aquela comunicação que é agradável de ouvir, de experimentar. E eu espero não agredir. Com a minha manifestação, o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, que não coloca em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Cidade próxima à margem de um rio. Interessante que eu fui cultivando em mim essa fala pacífica, sem intenção. Sentado em uma rocha próxima ao rio, Ailton abre um largo sorriso. Um trem trafega rente à margem de um rio. Quem sabe a gente devia deixar esse buzinaço, porque ele ressaltou tanto o que é falar com educação e o que é arrebentar os tímpanos dos outros. Se a gente continuar com essa violência toda em relação às paisagens constituídas, que são... Ela é o desenho da vida. Um filete de água escorre pelo veio de uma rocha vertical. Um pato nada pela superfície de um rio. A ideia do antropoceno é a incidência desse modo de ser dos humanos sobre o corpo da Terra. A pata humana, a pegada humana. Dizem que os dinossauros deixavam marcas profundas por onde pisavam. É daí que vem a ideia de que o antropoceno ele marca a mudança em que os humanos passaram a imprimir no corpo da Terra uma marca da nossa presença. Tem gente que acha que nós já estamos embarcando na 6ª extinção em massa, que além de toda a lista de espécies que a gente já extinguiu, nós vamos entrar na lista. Ailton navega por um rio em um barco motorizado. A dança cósmica é uma maneira de se implicar com a vida, com tudo. A vida em tudo. No dia, na noite, no sol, na chuva, na dor, na alegria, em tudo. Implicar com a vida. Você não se esconde da vida. É estar afetado pela experiência da vida em tudo. Noite. Acho que se afetar é permitir-se sentir. E isso pode incluir o afeto, pode incluir a tristeza, pode incluir a alegria, o improviso, o imprevisto. Acho que sentir seria o afetar para mim.
E talvez o refinamento disso venha a ser o afeto. Ela dança sapateando em uma poça de água na calçada. Água, água, pedra, água, pedra. Frevo me deu essa intimidade de ouvir o que acontece e se deixar afetar e mover a partir disso, sabe? O frevo é essa dança, essa manifestação que nasce na rua e que nasce na cidade. Como que eu danço junto com a paisagem que eu estou inserida, como que eu trago uma intenção a partir de alguém que anda e que passa e que interage comigo, sabe? Como que eu posso me deixar realmente fazer o encontro e não chegar com uma coisa pronta, né? Então, o melhor lugar para exercer esse ponto de encontro entre essas tensões e transformar elas é a rua, né? Dia. Em uma rua, Flyer e um homem dançam juntos. Ai, sabe aquela sensação de você fazer o que você pensa e você falar o que você sente? É como se fosse um alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Eu acho que essa é a alegria, assim. Quando eu danço, eu sinto que eu estou exatamente de acordo com o que eu sinto, que está de acordo também com o que eu acredito, né? Isso me dá um combustível mesmo. Em um salão, Flyer dança ao lado de um saxofonista. Rio viver, rio vivo, rio fluir. Puxam as águas em cobra, eleva ao contrário da terra, Oxalá. As profundezas da alma não tem que entender. Eu sempre gostei de observar, né, como que as pessoas conseguem, do lugar que estão, produzir o bem viver mesmo. Na escola de frevo, assim, falando de nomes, né, Nascimento do Passo foi minha primeira referência, assim, de alguém que conseguiu transformar a própria realidade pela força interna que ele tinha de focar e decidir criar um método de ensino para o frevo, né? Morou na rua há muito tempo e era um observador, era um cara que tinha uma inteligência capaz de codificar os passos e criar um método. Em uma rua, um homem dança frevo. Para além dele, Antônio Nóbrega, que é um grande mestre, uma grande referência para mim, é uma figura fundamental. Acho que também essa relação com a ancestralidade, que é muito referência para mim, né? Acho que essa observação do meu contexto todo, sabe, me constitui. Vários barcos coloridos estão atracados em um rio. A seca avança em Minas, Rio, São Paulo. O Nordeste é aqui agora, no tráfego parado, deu me enjaulo. Vejo o tempo que evapora, meu automóvel novo mal se move. Enquanto no duro barro, no chão rachado da represa onde não chove, surgem carcaças de carro, os rios voadores da Ileia mal desaguam por aqui, seca pouco a pouco em cada veia o aquífero Guarani. Basicamente, o núcleo familiar eu acho que foi o grande fomentador da curiosidade na minha vida. E isso foi meus pais que me deram. Meu pai tinha uma maneira muito interessante de ver as coisas. A teoria dele era que o ser humano, independente do sexo, a partir dos 8 anos, deveria ser estimulado a fazer as escolhas.
que era do próprio ser humano. Era uma maneira de você educar. Ele dizia, olha, sua mãe acredita que a melhor maneira de se conectar com o divino é na missa. Papai acha que existem outras maneiras de se conectar com o divino. Aos 8 anos de idade, você pode escolher que conexão com o divino você quer ter no domingo. A gente trocou pela música, pela audição. E mais, não era só pela audição da discografia que ele tinha, era passar um tempo no rádio de ondas médias, procurando uma transmissão e tentar identificar de que país de origem vinha aquilo. Então também tinha uma busca sonora de outro tipo, uma curiosidade sonora de outro tipo, sabe? E sempre planetária nesse sentido. De Rimsky-Korsakov a Chopin, passando por Silvio Caldas, Ciro Monteiro, Zé Cardoso. Isso sem falar nos nordestinos, que ele adorava, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, os Três do Nordeste, Jackson do Pandeiro, todo esse universo. Gravação em preto e branco de um pandeirista e um sanfoneiro se apresentando. E quando eu ingressei aos 17 anos na Faculdade de Engenharia Química, me mostraram uma capa de um disco do Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo. E você conhece? Aí eu disse, não, porque a capa não me era importante naquela época, né? E ele pôs, e na primeira música, que era Morena Bela, Morena Bela, eu sou, Bela Morena, eu serei o teu amor. Quando eu vi aquilo, eu saí cantando todas as canções, na sequência do disco, lado A e lado B. Corri para casa e readquiri esse passado, porque eu abri a discoteca do meu pai. Em um pier, Lenine toca violão. É uma coisa que não existe em lugar nenhum. Tem dono. Esse acorde aqui, ó, tem dono. É do seu Dorival. Isso. A jangada saiu com X. Isso é um acorde. Tem dono. Tem dono, seu Dorival, rapaz. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Uma maneira de compor com um violão rústico e completamente ímpar. Esse cara inaugurou essa equação entre sons e palavras de uma maneira como poucos, cara. Cidade de casas entre o vasto oceano esverdeado e um rio de água escuras. Acho que tudo aquilo que a gente falou aqui até esse momento funciona como essa pedra quicando, né? Que chega ali e vai expandindo em ondas, né? Aquilo que eu posso chamar de ancestralidade, que ainda é um processo em construção, né? Porque eu acho que é isso, encontrar a sua identidade, encontrar a sua história, é se conectar consigo mesmo, é saber que toda história é relevante, toda história é importante. Ô, lavadeira que lava no areal. Ô, lavadeira que lava no areal. Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Vai só, É o mundo que eu cresci, não tem diferença de Dona Maria para minhas avós, para meu povo também, né? Acho que tudo isso me atravessou de uma maneira muito, muito poderosa, muito intensa mesmo. E reverbera naquilo que eu escrevo, de alguma forma. Porque acho que nos conecta, nos dá uma história mesmo, né? Farol com listras brancas e vermelhas em uma praia. Foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. As ondas do mar se quebram nas rochas ao redor do farol. Torturado é uma história que no fundo mostra esse racismo estrutural.
que ainda é um grande mal que acomete a nossa sociedade. De perceber que a abolição ela não foi completa, de perceber que as pessoas ditas libertas naquele período não tiveram nenhum amparo para poder ter autonomia e governança sobre suas vidas e que elas precisaram viver errantes, trabalhando em lugares de maneira precarizada e sempre de maneira subalterna. Isso não foi modificado até os dias de hoje, né? Casarões antigos de uma cidade. Talvez a mestiçagem seja uma utopia futura do país, onde todos vão viver com equidade, e isso não será mais relevante a gente pensar, né? A partir desses lugares diferentes. Mas hoje é muito importante que eu ressalte a minha origem negra, a minha origem indígena. As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã, vendendo peixinhos baratos, pescados pela manhã. Quem quer comprar uns peixinhos, eu trago aqui pra escolher. Deus me ajude a pescar para você vender. Já vou embora, senhores, espera até quando eu voltar. Vou esperar a chegada do saveiro no canal. E também a jangadinha que anda no mar navegar, com todos os peixinhos que nós precisamos rematar. A história das ganhadeiras é mais antiga que vocês, né? Muito Sim. mais. A gente está querendo deixar esse legado para os nossos netos. Estava morrendo, nós estamos Sim. ressuscitando. Quando a gente pensa nas ganhadeiras, nesse legado que foi desenterrado, é por conta desses ancestrais, dessas ancestrais que falaram assim, não podem nos calar, não vão nos calar. Então vamos cutucar aí essa galera para que eles continuem. Vamos cutucar Itamar para que ele escreva e que, através da escrita dele, ele faça com que as pessoas vão para a ação. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra, com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar. Como um médico à procura do coração. Quando eu li sobre Chapéu Grande, eu disse assim, é meu pai, gente. E foi algo que trouxe como as pazes, porque a gente estava meio estranhado um com o outro. E quando eu li isso, nossa, mas ele veio tão forte que no outro dia eu já queria estar com ele, sabe? Já queria estar com ele. Isso é cura, cara. Esse livro seu promove curas. Usando máscara respiratória e jaleco branco, uma mulher caminha por uma calçada. Devagar, esquece o tempo lá de fora. Devagar, esquece a rima que for cara. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Devagar. A música traz para mim uma conexão com aquilo que não é tão concreto, sabe? A medicina tem aquela dureza, a prática é muito objetiva, você precisa dar soluções, trazer soluções. E a música não ela não se importa com a solução, ela quer trazer a pergunta. E se a dor é de saudade, e a saudade é de matar. Olha, tem muita dor de saudade. Eu vou dizer saudade de tudo. Tem saudade dos amores, dos afetos, né? Mas tem saudade dos direitos também. Né? Assim, as pessoas que hoje estão adoecidas de tanto trabalhar ou de tanta pobreza, de tanta miséria, elas têm saudade de um mundo que possivelmente elas nem conheceram direito, mas elas têm saudade dessa vida que tem mais alegria, que tem mais tempo para os filhos, saudade de acesso à saúde, à educação, saudade de ter uma política de segurança pública que não seja uma política contra pobres, né? De criminalização da pobreza, saudade de poder andar no seu território sem ser agredida por um policial. Eu acho que tem saudade de tudo, saudade de poder
expressar sua cultura, sua espiritualidade. Saudade é uma palavra que permeia os atendimentos, com certeza. Júlia caminha pelo quintal de uma casa modesta. Como é que tá a alimentação, o apetite? Bem, tô comendo bem, tomo café da manhã, né? Antes do almoço eu ainda como mais alguma coisa, almoço, janto. Não como coisa pesada não. Coisa boa. Eu lembro que da última vez que a gente encontrou, a gente estava preocupado que a senhora tinha perdido uns quilinhos, né? E agora eu tive a impressão de que você recuperou eles, né? Tá, você continua fazendo as caminhadas? Continuo. Toda manhã eu vou. Eu tenho que tomar juízo igual você, né? É o que eu tenho que fazer também. Júlia sai da casa. Doutora, é normal a criança ficar tentando comer terra, tijolo, essas coisas? Pensei em silêncio. Se ela estiver passando fome, anêmica, desnutrida, sim. Foi uma consulta muito triste. A mãe seguia dando o peito para o filho, contrariando todas as estatísticas, já que grande parte das mulheres nessas condições desmamam seus filhos muito cedo. Durante os 20 minutos em que estivemos juntas, a criança subiu no seu colo e mamou umas 6 vezes. Era isso ou terra. Júlia segura um livro aberto. Eu escrevia porque eu achava aquela história grande demais para ficar só ali. Eu achava que aquilo era muito importante. Eu achava que muitas pessoas precisavam saber que aquilo acontecia. A gente no SUS, nas unidades básicas de saúde, especialmente nas unidades onde a gente encontra com pessoas mais vulnerabilizadas, a gente cuida de pessoas humilhadas. É um desafio intenso, porque antes de começar a falar de pressão alta, diabetes, asma, bronquite, a gente precisa dizer para essas pessoas que, primeiro, elas são dignas daquele cuidado que está sendo prestado. Ela caminha por uma rua. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Eu acho que a gente tem muito mais o que aprender do que a ensinar. Eu acho que a ideia de poder escutar mais do que ser ouvido, a forma de olhar para o mundo de um jeito mais generoso, eu considero que eu fui curada, assim, por essa convivência tão íntima, tão profunda, de tantas nuances e de tantas emoções, trouxe para mim um olhar para o mundo que eu jamais teria se não fosse por eles, se não fosse através dos ensinamentos que eu recebi deles. Então eles me curaram, de certa forma, dessa cegueira, né? Eu era incapaz de enxergar uma realidade que era escancarada para mim, mas que de algum modo eu me protegia através dos meus privilégios, dos meus direitos assegurados, me protegia de ver essa realidade e fui ainda bem, a tempo, curada por essa convivência tão amorosa, tão generosa por parte deles. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. E é isso, mergulhar para dentro. Eu não sei de onde vem isso, assim. Eu sinto que é uma necessidade mesmo. Eu não consigo me sentir bem com o que já dizem que é a vida. Então, esse lugar de buscar, de cavar, eu quero entender a origem dos meus medos. Eu quero saber por que eu travo na hora de falar sobre certos assuntos. Em manifestações populares. Eu gosto de dizer que a gente tem 50 tons de feminismos, tá? Feminismos, tá? Porque são vários momentos. Houve momentos que as mulheres tiveram que brigar muito mais pelo seu espaço, sua posição, porque a situação era muito pior. Marie Curie nunca entrou na Academia Francesa de Ciências, tá? Por uma questão misógina. Quando ela ganhou o primeiro Nobel com o marido, atribuíam tudo ao marido. Quando ela ganhou o segundo Nobel, estavam falando da vida privada dela. Então, assim, é uma situação muito pior do que a gente vive hoje. E a razão de ser muito pior, então,
do que agora é porque elas fizeram algumas coisas. Então eu gosto de dizer que o feminismo não se construiu antes de ontem. Ele vem de muito tempo. Márcia caminha em direção à margem de um rio. Ciência também é um sentimento maravilhoso. A descoberta é uma grande emoção. Ela é uma coisa boa para o mundo, mas ela também é uma emoção particular. E a gente está proibindo, cada vez que a gente diz não é para ti, menina, não é para ti, menino negro, não é para ti, pobre, a gente está excluindo de um sentimento maravilhoso. De frente para um rio, Márcia está debruçada no guarda-corpo de um deck. Sabe o que é entrar numa sala de aula e de 40 alunos só ter 4 mulheres e nenhuma delas se formar contigo? Não é pra ti, minha filha. Me lembro que diziam isso, Márcia, pra tu seres bem aceita na física, tu tem que usar uma roupa mais masculina, assim, jeans, uma camiseta branca. E eu disse, não, vou ser eu, tá? E vou ter uma assinatura que vai lembrar eles constantemente que eles estão lidando com uma mulher. Então, profissionalmente, eu sempre uso saia. Sempre uso mini saia, por sinal. Por quê? Porque eu quero que quem esteja me ouvindo tenha certeza que vai ter que passar esse obstáculo da misoginia para conversar comigo. Vasto rio de águas escuras e superfície ondulada. A água, apesar de ser uma molécula tão abundante no planeta, ela ainda é considerada uma coisa menor. O que a gente chama de minorias, porque na verdade a mulher, por exemplo, é uma maioria. Negros do Brasil são uma maioria. São as pessoas que são olhadas como menos. A água é olhada como menos, embora ela seja uma maioria. E ela nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina que às vezes propriedades locais, como essa capacidade que ela tem de localmente fazer redes e de desfazer as redes rapidamente para formar outras redes, são um instrumento em que a gente tem que utilizar para o nosso desenvolvimento. Vocês olham o copinho de água da casa de vocês já podem ir imaginando. Cada molécula de água está fazendo, desfazendo um monte de ligação. Um piscar de olho. Pisca o olho, ela já fez e desfez. Ou seja, essa propriedade bobinha de estar se conectando e desconectando, de fazer essas conexões, é fundamental para a vida. E é fundamental para a raça humana. As ondas do mar se quebram na areia e nas rochas de uma praia. O caminha e atravessa uma ponte de concreto em uma metrópole. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. O mundo é diferente da ponte pra cá. Tudo, mano. Oportunidade, trampo, violência, pra cá é menor. E a primeira vez que eu cheguei pra cá, pro centro, eu falei, caralho, mano, o misto é 12 conto. Não tem como um misto quente ser 12 reais. Não tem como, é 3 conto, meu irmão. Entendeu? Aí agora eu pago 12. Só que quando as pessoas perguntam como é que é morar no centro, eu falo, mano, vai com dinheiro guardado. Ele caminha por uma ponte e atravessa um rio. Posso te falar uma coisa que o da ponte pra cá me ajudou? Eu não tive uma pessoa, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém, mano, que falou comigo sobre violência doméstica. Eu achava que era normal, mano, eles se agredir, tá ligado? Verbalmente, fisicamente, assim, é coisa deles. Dentro de casa, a regra é deles. Você acha que explicava o que era depressão lá na minha quebrada? Você acha que tem terapia lá na minha quebrada, Dom? Entende? Tiago caminha por uma rua do subúrbio. Quando eu tô falando de uma parada que tem identificação, eu estou rindo com a minha galera e não dela, tá ligado, mano? Porque era sempre o rico contra o pobre. E aí como é bom ser rico e vamos rir da desgraça do pobre. Então eu acho que quando você aprende que existe a diferença entre rir com e rir de, acho que fica mais fácil de você entender o porquê que as pessoas se identificaram comigo, tá ligado? Isso é o famoso bololô, né, que a gente chama aqui na rua, é o bololô, né, que passa fazendo bololô. A comédia descende do bobo da corte, tá ligado?
Bobo da corte é o único autorizado pelo rei a fazer piada com o próprio, porque se o rei não rir, ele morre. Então, olha o quanto que era, tá ligado, mano? Você não pode ser sem graça, você tem que entreter. Imagina comigo, se é feita uma piada a cada 12 segundos, vamos imaginar que foi a cada 12 segundos. Então, dentro de um minuto tem 5 piadas. A cada minuto são 5. Então, são 60, são 300 piadas. Então, sucesso ou não a cada 12 segundos. Então, eu já fiz show solo ruim. Você não tem noção. Agora você corta pro Coringa, o Joker. Ele é um comediante frustrado, mano. Que é o que todo mundo é. Pra você ser um comediante de sucesso, você tem que entender que você tem que se frustrar. Ninguém alcança nada com a comédia sem frustração. Não existe. Todo comediante é frustrado. Ou está, ou já foi. Trecho de um filme de Charlie Chaplin em que ele disputa uma luta de boxe. Eu não sou um conhecedor assíduo do Chaplin, mas eu sou um cara que gosto muito de acting. Mr. Bean gosto demais, entendeu? Pessoas que conseguem fazer rir com o corpo sem falar nada. Aí foi quando eu percebi o que eles faziam, eu falei, caralho, então minha comédia é mais de reação. Algumas brincadeiras eu era muito bom e outras eu era muito ruim. Quer ver uma que eu era muito ruim? Empinar pipa. Eu era péssimo. E os moleques da minha rua tinham uma classe. Lá em cima da rua, os moleques ficavam assim. Em um palco, Thiago franze o rosto, segura um microfone com a mão esquerda e balança a mão direita para cima e para baixo. O que eu inspiro dá pra fazer. Eu acho que é isso que faz... Porque é a mensagem que eu mais recebo. Caralho, Thiagão, eu vejo você e eu falo assim, caralho, dá pra fazer. E a pose de quebrada é um bagulho muito doido, mano, porque eu em nenhum momento achei que esse bagulho ia viralizar. Aconteceu, mano. No palco, Thiago agacha. Aí, viado, em primeira mão vou dar esse lance aqui pra vocês. Esses dias tocou meu celular. Atendi. Por favor, Thiago. Falei, quem é? É o Thiago. Quem é? Bom, eu quero falar com o Thiago. E ele tá perguntando quem é. Falar, então é você? Eu falo, quem é? Então, Thiago, aqui é fulano de tal da EA Sport Games, que a gente faz o FIFA. Aí, Thiago, o que você acha da pose de quebrada tá no FIFA 2019? Em fotos, Neymar Júnior, Gabriel Jesus e outros jogadores estão agachados no campo. A pose de quebrada, ela é um registro de algo extremamente positivo, tá ligado? Tipo assim, ó, mano, cheguei do trampo, tô aqui na minha quebrada de novo, hoje é sexta-feira. Pose de quebrada. Pode ir pá, moleque, encosta. Entendeu? Saí do meu país com meu trampo sendo de quebrada. Pose de quebrada. Aí, truta, nasci em quebrada, hoje fui promovido de terno e gravata. Pose de quebrada. Por quê? Porque quando você tira a foto de pose de quebrada, pelo menos que eu já entendi de identificação, eu faço questão de dizer que eu sou de lá. Mas eu não preciso verbalizar. Eu faço essa foto aqui, ó. Coloca o pezinho pra trás, ó. Ó. Entendeu, viado? Ó. Ó. Como é que se discute cota até hoje, mano? Não é discussão. Isso não é nem discussão. Imagina uma pistoval. Uma pessoa branca, uma pessoa preta vai disparar. Bau! Dispara. Corre o branco, 400 anos. Aí depois o preto corre. E aí você acha realmente que tá empatado só porque tá na mesma pista agora? Não tá empatado. Você já sabe por 400 anos como é que é correr oval. Eu tô aprendendo agora. Eu não posso cortar um caminho. Não tem nem conversa. Não chega as coisas. Tem uma música do Emicida que diz: quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Entendeu, meu irmão? Você já sabe de onde você veio, você sabe do que você precisa. Se você tá confuso, tá na hora de voltar. Mostrei o refrão pros irmãos, logo geral concordou que é necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Não sabe pra onde ir, tem que voltar pro começo. Pra não perder o rumo, não pode esquecer do começo. Você entende? E é fundamental esse vai e volta, o ir e vir. O fato de a gente tocar as pessoas, mas também ser tocado pelas pessoas. O final do Poucas diz, na ausência de referência, seja. Entendeu? Se eu quero ser, não sei se eu nasci pra ser.
Mas enquanto eu tô conseguindo, não é de propósito, mas tá funcionando. Não gosto de ficar falando muito sério não, que fico sem graça, tá ligado? Mas aí, da hora mesmo. Você é louco, satisfação. Rio de águas esverdeadas. Na margem de um rio, uma mulher com prótese na perna esquerda executa posturas de yoga. Ela apoia o topo da cabeça sobre o tapete no gramado e estende as pernas para cima, se equilibrando em postura ereta. Quando eu amputei, eu não achava no Instagram mulheres amputadas com prótese, eu não achava isso. Tanto que quando eu fui postar pela primeira vez uma foto com prótese, eu fiquei super insegura. Eu falei, o que as pessoas vão achar, né? Qual vai ser a reação? E foi muito legal, porque não era algo que as pessoas estavam acostumadas a ver. E aí começou esse processo mesmo, a gente falar mais sobre representatividade. Pra mim, eu senti essa insegurança, mas talvez se eu tivesse visto outras mulheres amputadas na época, eu ia ter me sentido um pouquinho mais confiante. Tipo, vambora. Paola faz yoga em um gramado na margem de um rio. Quando eu perdi minha perna, eu falei, isso é o tipo de coisa que eu não tenho o que fazer, já perdi minha perna mesmo. Então, agora o que eu posso controlar é como eu vou reagir. Amanhã eu posso ficar triste, amanhã eu posso chorar, mas hoje eu não tô sentindo isso. Hoje eu tô grata. Hoje eu tô otimista que tudo vai dar certo, que eu vou ter uma vida diferente, mas que pode ser legal. Algum dia eu vou conseguir subir com a esquerda? Você sabe que o seu joelho pode, né? Mas sério mesmo? Sério. Isso. Cada hora nasce uma perna. Robozinho. Isso, robozinho. É curtinho? Isso. Mais pra frente. Isso, robozinho. Bora. 2, 3, 4. Pra frente. Braço alternado. Isso. Dos lados. Abriu. Só pra isso, né? Isso. Do lado. Pra cá. Eu achei que eu ia chegar, ia dar oi, colocar minha prótese, sair andando. Todo mundo, assim, a maioria pensa, vou pôr a prótese igual uma blusa, um óculos, vou colocar e vou embora. Paulo não foi diferente, mas assim, a vontade dela, ela superou muito rápido pro padrão. Tem que dar tempo ao corpo, o corpo vai adaptar. É igual dirigir, falava, é igual acelerar um carro. Primeira vez que você está dirigindo, você já quer sair daqui com a carteira na mão, vai aprendendo devagar, o cérebro está automatizando. Eu vi uma pessoa que queria demais viver, diferente de tudo que eu vivenciava nos últimos 14, 15 anos de prótese. Uma pessoa que realmente um brilho e falou, não, isso pra mim, não. Que dia que eu vou andar? Agora, isso aqui combina com essa roupa, isso combina com isso. E eu falei, cara, ela tá preocupada com tanta coisa e que ela esqueceu que ela perdeu a perna. Não vai ter um lutozinho com a perna que ela perdeu, não? Perguntava a mãe dela, ela não chora em casa? Eu falei, não, isso aí não teve, não. Paola não teve isso, não. Eu falei, gente... E aquilo eu fui percebendo, que realmente algo por trás está. Ai, tá vendo? Dou até tiro. Paola faz fisioterapia. Paola sorri e pula a corda. A Paola que criou o brilho. Nunca existiu na história do mundo prótese com brilho. Não existia. No mundo, não é Brasil. Então, eu lembro direitinho a Paola, ela virava e falava, como que eu vou cobrir essa perna? Ela fez o prato. Lembro que ela tirou uma foto no Rio de Janeiro, saiu no jornal o Globo, um amigo meu no Rio, cara, você já viu essa menina? Falou, fui eu que fiz a prótese dela. Falei, cara, ela tá vivendo. Então isso ali pra mim, a gente realmente emociona, que ver que a pessoa virou a chave da vida dela pro lado positivo. Em uma praia, Paola sorri e rema em cima de uma prancha de surf. Ela pega uma onda e se levanta em pé na prancha. No consultório de fisioterapia, Paola tira a prótese. Um médico tira um molde de gesso da perna amputada de Paola. Desde que eu amputei minha perna, eu comecei a fazer uma coisa que foi visitar criancinhas em hospital, que tinham amputado a perna, principalmente um câncer. Osteosarcoma faz várias crianças e adolescentes amputarem. E eu comecei a ver que prótese era muito caro e que muito pouca gente tem acesso a próteses bacanas, de qualidade. E aí eu comecei a fazer um pouquinho assim, divulgar para os meus seguidores. Gente, vamos ajudar, me ajuda aqui a doar.
eu comecei a doar prótese, pegar parte do que eu ganho com o meu trabalho para doar prótese, mas ainda assim eram poucas pessoas que a gente conseguia ajudar. E aí eu tive a ideia de criar uma ONG, uma instituição, para conseguir aumentar isso ainda mais, que as pessoas ajudassem ainda mais. E aí é muito legal, porque a gente foca em crianças e jovens até 21 anos. Não é só doar uma prótese e largar a criança, né? Pensa, o pezinho cresce muito, a criança cresce. Então, a nossa preocupação é também conseguir manter essas crianças até 18, 21 anos. E eu espero conseguir mesmo. Aí, minha perna. Pronto, o molde. Então, hoje, realmente, as pessoas que a maioria que me procura quer superação. E ela é o exemplo, ela é o divisor de água disso daqui. Existem as clínicas antes da Paola e após a Paola. E as próteses também. Preocupação com glitter e tudo. Quando eu sofri meu acidente, foi na porta da minha casa. Fui atropelada ali quando eu tava indo viajar. Então, meus pais desceram, viram aquela cena toda, ficaram muito assustados. E eles sofreram muito com tudo aquilo. Primeiro porque eles não sabiam minha reação. Eles souberam da amputação antes de eu saber. E meu pai, desde aquele momento, desenvolveu tique nervoso. Então, era só falar assim, acidente, ele tinha um tique nervoso. Qualquer coisinha. E ficava super nervoso com a situação. E aí, um dia eu sentei e falei, pai, se Deus te der a chance de voltar atrás e impedir meu acidente, por favor, não impeça. De verdade, eu sou tão feliz hoje, tudo que eu aprendi, o propósito que minha vida tem agora, nada é mais valioso que isso. Aí ele falou, ô filha, mas de verdade, não voltaria se eu pudesse? Eu falei, por favor, pai. E ele entendeu. E desde esse momento ele nunca mais teve tique. Ele, de verdade, ele parou e ele viu que eu realmente estava grata, que eu estava muito feliz. E que era isso, eu tinha mesmo perdido a minha perna, mas o que eu tinha ganhado era muito maior que isso. O brilho do sol é refletido na superfície ondulada das águas turvas. Floresta na margem de um rio. Viver com essa consciência expandida é maravilhoso porque não tem nada que acaba, nem tem nada que começa. É muito bom. E eu acho que não tem também um lugar para ficar cultivando perdas. A vida é isso, né? Tão frágil, tão fugaz, é tudo tão rápido. Eu tinha uma mania que era assim, chegando a hora do almoço, eu parava um pouco e fazia um exercício de respiração. Me concentrava, porque vai chegando um ponto da correria que você para de sentir as coisas. Então eu quero sentir. Eu quero sentir tudo. A gente tem essa mania de se achar eterno, né? O ser humano esquece o quanto é efêmero. A gente esquece isso. Eu acho que é importante a gente ter ali próximo essa ideia de que tudo é falível, tudo morre, tudo passa, né? Isso tem que nos fazer a ter uma urgência em tudo que fazemos. Isso nos obriga a ter essa atenção e a pensar em cada ato que a gente faz, refletindo esse sentimento. O que você faz, por que você faz e para quem você faz. As ondas do mar se chocam contra as rochas de uma praia. E tudo que a gente faz é muito verdadeiro para nós. E a gente sabe que isso reverbera. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de reverberar uma coisa que possa transformar para o bem, para a positividade, longe do ódio, longe da agressividade, longe da negatividade. Em um estúdio, os gêmeos giram botões de sintetizadores de som. Aqui é nosso templo, vocês estão dentro do nosso templo. Acho que Tríteres é o nosso universo, assim, resumindo, é o universo que a gente acredita, que a gente veio e vai embora depois para lá. A gente vive dentro desse universo 100%. A pintura é só um instrumento que a gente encontrou de retratar essas imagens desse lugar de onde a gente veio. E a gente tem isso muito claro na cabeça, assim, como se fosse um filme, tá?
Os personagens, pra gente, eles não estão parados, eles estão em movimento, falam, conversam com a gente vive isso, se sente cheiro, cor, clima. Então esse universo existe, assim. Só que a gente sentiu muita necessidade também de usar a rua como um suporte, né? No final dos anos 80, assim. Então a gente sempre enxergou a rua também como um ateliê. Grafites nos muros e paredes. Vamos que vamos. Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer no começo do movimento. Então, quando a gente descobre esse universo do hip hop, com todos esses elementos, a dança, a música, o DJ, né, o grafite, a gente se identificou logo de cara, assim, porque a gente sentia essa liberdade de, pô, isso aqui a gente vai conseguir botar pra fora mais do que a gente tá tentando botar, desenhando num papel junto. A gente vai poder experimentar outras formas também de expressão, assim. E a gente começou dançando break, tinha 10, 11 anos que a gente começou dançando, né? O rádio dizia, desliga isso. Então fazíamos o som na lata de lixo. Todo mundo desafiava o perigo. DJ 1 chegava e ligava os toca-discos. Gêmeos aparece na São Bento, né? DJ 1, Humberto, foi ele que meio que batizou, assim. E aí a gente achou legal, assim, um nome pra gente usar mesmo como grafite, assim, sabe? Como letra. Porque a gente acredita que as letras se completam muito, assim. Você ter dois E's univitelinos na mesma palavra, tem um M que te remete à mãe, tem um S de pluralidade, tem um U e o G, Otávio e Gustavo. Então acho que complementou a coisa. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro. Hoje tá faltando hip hop na veia, muito olho gordo na conquista ali. Eu acho que a essência, ela vem antes disso, ela vem antes do hip hop, ela vem até antes de a gente nascer, a gente acredita. Já nasce com isso, assim. O fato de a gente desenhar no mesmo papel, mesma coisa, mesmo estilo, isso ninguém falou pra gente, já faz assim, sabe? Nunca ninguém chegou e falou, pô, por que vocês não fazem cada... Não. Acho que veio um pouco também essa coisa da família, da influência da família, deles entenderem essa espiritualidade que a gente sempre teve e enxergar isso de... É um momento mágico deles, sabe? De meditação, de oração, de conexão, de ficar lá os dois no canto, desenhando no mesmo papel e contando história, falando sozinho, assim, sabe? Ou desenhando com o avô, ouvindo música clássica, ou hip hop, ou ouvindo rock and roll, Led Zeppelin lá e ficar desenhando até 4 horas da manhã. Aí você conhece o espeto, entende que existe universos de ilustração e animação, por exemplo. Pois também é legal, também dá pra fazer. Conhece o Slava, Polonin. Entende que existe uma arte cênica aí que... E por aí vai, assim, é uma infinidade de coisas. Quando a gente tinha 7 anos, a gente viu pela primeira vez o Pink Floyd The Wall, o filme. E ao mesmo tempo que a gente estava assistindo isso, a gente estava assistindo Beat Street, que era um filme de break. E ao mesmo tempo que assistia Beat Street, a gente estava assistindo Holy Mountain, sabe? Essa coisa de tipo... Ou Fábrica de Chocolate. A gente misturava todas essas influências e já estava dentro da gente, assim, sabe? Ultraman, Ultra Seven, sempre era tudo muito lúdico, né? Até os desenhos animados da época também tinha esse lado lúdico, assim. Até mesmo artistas daqui, Angeli, Fred com Banana, sabe? Esses caras que estavam aí fazendo coisas que na época já eram contestadoras e que já tinham um estilo próprio deles, assim. Que a gente olhava e falava, nossa, o cara tem um estilo dele. Isso é uma das coisas que mais cativou a gente também, sabe? Identidade própria, assim. Sequência de fotos de grandes grafites dos Gêmeos em muros e fachadas de edifícios. Para você realmente encontrar o que é seu, leva tempo. Não é uma coisa da noite pro dia. É estudos. A gente passou por mais de 30 estilos diferentes de trabalho para chegar onde a gente chegou. E aí vem a técnica do contorno bem fininho que a gente faz. Porque a gente sempre desenhou com caneta direto no papel. Em um traço muito fininho, assim. A gente queria trazer isso pro universo do grafite. Porque a gente tem essa paixão por spray. E aí virou um desafio, né? Como é que você vai transformar uma lata de spray nessa ferramenta que a gente desenha que nem a gente desenha no papel? Aí foram anos de estudo, assim, de técnicas e muita tendinite, de treinando o controle do bico, até sair dessa maneira que a gente acha que tá bom para poder retratar o que a gente desenha. Assim.
É muito transparente aquilo que tá ali, né? Para nós é muito verdadeiro. explícito, assim. É muito verdadeiro. É muito fácil de saber quem a gente é, só olhar o que a gente pinta, assim. Para nós é nosso reflexo, assim, é a nossa vida que tá ali. Se a gente pensar que nosso avô, ele veio como imigrante da Lituânia em 1926. Ele foi uma gota num oceano enorme sem saber como isso ia reverberar, né? Onde ia parar essa última ondinha desse barquinho que saiu lá do interior da Lituânia para chegar aqui e toda essa história acontecer. O sol se põe atrás das montanhas próximas ao Corcovado. Clarice caminha por uma praia. Eu sou neta de imigrantes poloneses, né? Então eu escutava muitas histórias sobre a guerra. E era um paradoxo, que eu escutava histórias tristes, mas depois eu descia, ia para a praia de Copacabana, eu fui criada ali, aquela areia branca, que esse mar azul, esse céu, essa coisa linda. Então, assim, me deu muito também essa noção, né, de que ora a humanidade está num lugar, ora ela está em outro lugar. Sentada em uma pedra na praia, Clarice datilografa. O refinamento se dá na tensão de opostos, entendeu? Nos paradoxos. Não numa vida sem conflitos. O bom responde pela alma, o correto pelo corpo moral. É a tensão entre o bom e o correto que nos oferece uma experiência de bem-estar, porque nem só o bom ou nem só o correto dá conta de tudo na vida. Nem o bom é o bom sempre. E nem o correto é o correto sempre. Devemos compreender quando o certo é o certo, devemos compreender quando o errado é o errado, mas devemos compreender principalmente quando o certo é o errado e quando o errado é o certo. Compreender um conceito pelo seu contrário é extremamente difícil, mas compreender um conceito pelo seu contrário é fotografar a alma. É um engano, no meu ponto de vista, achar que todo mundo pensando igual é o que vai preservar a humanidade. Não consigo ver isso. Eu acho assim que bolhas, grupos, povos, tribos, países pequenos, claro, pode ter uma hegemonia de pensamento, mas mesmo assim não. Então cada um vai entendendo como que aquela obra coletiva pode ser feita com as várias visões de mundo, entendeu? Quando eu comecei a fazer teatro, eu me apaixonei por Bertolt Brecht assim de uma forma absurda. Eu achava que eu só ia fazer textos dele a vida toda. Depois estudei Shakespeare, é um autor que me formou. Depois eu estudei Nelson Rodrigues, estudei Martins Pena, estudei Machado de Assis. Aí veio o estudo da Cabala e do livro do Newton Bonder, que é um estudo incrível. Então, o Alma e Moral é um livro mestre para mim. Aquele que não enxerga não sabe o que não vê. Porque quando sabe o que não vê, de alguma forma já está vendo. Já o que vê pensa que tudo o que vê é o que é. Porque quando sabe que tudo o que vê não é tudo o que é, de alguma forma já está vendo o que não vê. Rio de águas turvas magiado por florestas. A visão é um dom maravilhoso, mas ele é muito limitador, porque você se guia pela visão e para de ouvir. Enquanto a gente está conversando aqui, 3 peixes já pularam na flor da água. Ele está falando com a gente. Por que esse peixe inventou de pular para falar com a gente agora? A superfície plácida da água reflete e espelha a margem do rio, com rochas e árvores verdejantes. Tudo é frequência, tudo é onda. Tem até as que a gente não percebe. Porque a gente está ali entre os 3.000 a 6.000 angstroms, que é o comprimento de onda.
mas é infinito para lá e é infinito para cá. Né? Então, até os nossos conceitos são definidos pelo nosso limite. O que percebemos é só uma fatia do que é real. É como percebemos que é a história. As ondas do mar oscilam e se quebram. Essa sensação que você, quando olha o mar, ele é real. E, ao mesmo tempo, ele é um sonho. Ao mesmo tempo, ele evoca utopias, evoca possibilidades potenciais, né? Você sabe que essa calmaria de hoje não foi a calmaria de ontem, nem será a de amanhã. E o conhecimento é isso. O conhecimento, ele não é igual todo dia. Você pode estar falando as mesmas palavras, mas ele é outro. Ele tem a profundidade de um oceano. Ele é outro, porque ele está em movimento. Porque depende da tua relação, depende da tua escuta, depende do tempo, depende do momento histórico, depende... Mas ele é sempre um conhecimento. Ele é sempre uma água que vai reverberar. Uma onda do mar se quebra na praia. A vida é um pouco disso, né? Você pegar uma onda e às vezes ela tá esse mesmo mar, ele tá mais tranquilo, às vezes a onda vem um pouquinho mais forte, mas depois ele fica mais calmo, às vezes ele vira um espelho, às vezes vira uma tempestade. Noite tempestuosa no oceano agitado. E aí a gente volta a Gaia, né? E a deusa Terra, a mãe de tudo, é ela, a grande geradora de tudo. E a gente precisa dessa consciência. Então isso sempre esteve presente no que eu faço, por que eu faço e para quem faço. Lenine está em um palco. Eu sou aquele navio no mar sem rumo e sem dono. Tenho a miragem do porto para reconfortar meu sono e flutuar sobre as águas da maré do abandono. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Eita, luar, lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. Eu sou um fazedor de canções, mas o que me leva a fazer essas canções é o meu olhar, é o que eu percebo. E o que isso me incomoda e me comove, a ponto disso gerar uma canção. Então, tem a ver com essa percepção, por minha parte, de ser uma pedra nesse lago, jogando as minhas questões e os meus olhares. E sou a ilha deserta, onde ninguém quer chegar. Lendo a rota das estrelas, na imensidão do mar, chorando por um navio. Ai, ai. O Fernando Pessoa, que canta o rio da minha aldeia. Então, é sobre isso que a gente está falando. Porque alguém que canta o rio da sua aldeia deixa de ser um indivíduo e se transforma num sujeito coletivo. São essas pessoas que mudam o mundo. Então há muito por fazer ainda. Eu gosto muito daquela máxima do Milo Fernandes, dizendo que o Brasil é um país com um passado pela frente, né? Acho que ainda temos esse passado pela frente para resolver, porque é resolvendo esse passado que a gente vai poder trabalhar, olhar para o outro, conviver em sociedade de maneira equânime. O sol se põe no horizonte do mar e as ondas se quebram na areia da praia.
é a gente conseguir pegar todas essas forças e destilá-las para o objetivo principal de amar, né? Por inteiro, ser amado, dar, assim, é a livre doação, dar-se por inteiro. Todo mundo ganha se todo mundo dá, né? Luzes refletidas na superfície ondulada da água. Eu percebo que a potência da gente, embora a gente se inspire individualmente, essa potência ela é essencialmente coletiva. A gente organizado, né, como povo organizado, a gente pode coisas que até Deus duvida. Noite de lua cheia. Fogueira na escuridão. Agora a gente tem esses elementos de confluência: o céu, a mata, o fogo, a água e nós aqui, pessoas de diferentes identidades culturais, olhando em torno desse encontro, dessa confluência que primeiro nasceu no nosso coração. Essa potência de disparar sentidos à vida. As fronteiras só existem quando nós permitimos que elas se assentem primeiro no nosso pensamento. Depois elas são postas no chão. Mas se a gente for capaz de soprar essas fronteiras, transformar essas fronteiras em fluidez, a confluência é possível. Nós podemos invocar essa confluência para a gente experimentar, ao mesmo tempo, o calor do fogo e o frescor das águas. Que bom que vocês toparam esse encontro. É isso que torna ele um bom encontro. Ereré. Escurece. Letreiros brancos com os créditos de encerramento no fundo preto. Personagens em ordem alfabética: Ailton Krenak, Clarice Nisquier, Flaira Ferro, Itamar Vieira Júnior, Júlia Rocha, Lenine, Márcia Barbosa, Os Gêmeos, Paola Antonini, Tiago Ventura. Produção executiva: Clóvis Travassos. Direção: Patrícia Travassos. A gente podia ficar mais um pouco aqui para a gente conversar. Aí nós conversamos sobre a ideia de uma narrativa que se encerra com um enunciado para cima. E o que significa isso? E o que significa isso de frustração na vida real? Ilusão, né? Você planta uma ilusão danada que não confere, é frustração, frustração, frustração e depois happy end, happy end, happy end. Então tem um mundo, tem uma vida real. A gente não pode ficar nos enganando e enganando os outros. Não é o otimismo que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo vai ser o nosso ativismo. Nós temos que nos constituir em sujeitos coletivos ativos. E o que você já a gente pedir um café? Muito bom.